Bom dia, pessoal. Ó, vocês vejam a responsabilidade que ela passou para mim, né? Então, imaginem só. Agora a gente vai fazer um combinado aqui, ó. Não façam perguntas difíceis, tá? Só perguntas fáceis, tá? Não, brincadeira. Bom, meu nome é Roberto, tá? Eu sou coordenador da segunda-feira do ciclo 1, trabalho também no ciclo 4 e no desenvolvimento mediúnico, que é o campus 2, tá? Lá a gente trabalha muito com a mediunidade, tá? A mediunidade, a gente vai entrar a partir de segunda-feira nas aulas que envolvem mediunidade, médiuns, obsessão, desobsessão, então é mais ligado a isso, tá? Então eu espero vocês lá no desenvolvimento mediúnico, espero que vocês continuem, é muito interessante, tá? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre vida espiritual, tá? Vida espiritual. A gente vai dar uma pequena introdução aqui, e aí a gente vai sentir o que vocês já sabem em relação à vida espiritual. Só um minutinho. Então, vamos começar com essa pergunta. O que você entende por vida espiritual? Eu quero saber de vocês. O que vocês entendem por vida espiritual? Um de cada vez para não tumultuar, tá? Senão tumultua. Vamos lá, gente. Se habilitem. Pronto, uma mãozinha levantada. Aí depois que a primeira mão levanta, ninguém para. Eu fico triste do palestrante ficar lá pergunta. Bom dia. Bom dia. Bom, o que eu entendo acerca da vida espiritual é a vida que nós temos enquanto espíritos. Então, se a gente tem uma consciência mais ampliada, a gente vai entender que a vida encarnado é uma etapa da vida espiritual, porque a vida segue. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Pelo que nós aprendemos aqui, é a vida do espírito, e como eu sou um espírito, então é a minha vida. Exatamente. Seja encarnada, seja desencarnado. Pô, Alessandra, eu estou vendo que não vou precisar dar aula, viu? Desse jeito não precisa dar. Pô, pessoal, top, viu? Muito bem, é exatamente isso. O que é a vida espiritual? A vida espiritual é a vida do espírito. E aí? Tanto faz ele estando encarnado ou desencarnado, é a mesma coisa. É a vida que continua. O que a gente aprende aqui? Que somos espíritos imortais, tá? Então, o que morre, na realidade, é o personagem e o espírito continua a vida. Então, a vida espiritual é aqui e no mundo espiritual também. Vamos falar um pouquinho sobre as moradias espirituais, tá? Aqui a gente só está dando uma introduçãozinha, depois a gente vai falar melhor sobre isso. Então, as moradias espirituais se chamavam de colônias espirituais. Por que chamava de colônias espirituais? Por quê? Porque na época que surgiu essas cidades, o Brasil ainda era colônia. Então, hoje, a gente atualizando a linguagem, o nosso país, a gente já não é mais colônia, tá? Então, a gente usa ou cidades espirituais, a gente pode usar cidade espiritual, agrupamento espiritual ou sociedade espiritual. Tá? Como que é essa organização lá? Tá? Ó, ela nem sempre são organizadas por crenças religiosas, tá? A maioria das vezes lá não é por crença religiosa, tá? Por quê? Porque normalmente a gente pensa que o mundo espiritual está ligado muito à religião, e não é. O mundo espiritual é que nem aqui, existe tudo, tá? Existem as pessoas que não acreditam, as pessoas que acreditam, a mesma coisa que tem aqui, tem no mundo espiritual também.
Então, tem grupos que são ligados à filosofia, tá? A filosofia, a cultura. Os fundadores dessas cidades, normalmente, eles são ligados a algum aspecto desse. Tá? Pode ter os fundadores, a parte religiosa, tem também, tem a de filosofia e tem a da cultura também. Vai depender de quem formou essa cidade espiritual. São agrupamentos variados e numerosos em torno da Terra e em todo o sistema solar. Então, a gente sabe que a vida não existe só aqui na Terra. A vida existe em todo o universo. Aí a gente lembra, na casa do meu pai tem diversas moradas. O que são essas moradas? O mundo todo, todo o universo. Tá? No Ocidente, a gente tem muito a tradição cristã. Tá? Então, o que acontece? Muitas cidades espirituais foram idealizadas por religiosos. Lá na frente, a gente vai ver algumas cidades dessas. Tá? E os valores e as normas são mais direcionadas justamente para a parte religiosa. Tá? Mas não é a regra isso aí. Existe de todos os tipos. Tá? A complexidade dos aglomerados de espíritos desencarnados é tão grande quanto a dos encarnados, se não maior. Segundo informações, a gente tem em torno de 8 bilhões de espíritos encarnados, tá? E tem em torno de 3 vezes mais de desencarnados. Então, seria na faixa de 28 bilhões a 30 bilhões de desencarnados. Então, vocês imaginem aonde que todo mundo vai ficar. Né? Então, vai ficar nessas cidades espirituais. Tá? Então, agora a gente vai entrar nos objetivos da aula. Tá? Vamos entrar mais diretamente na aula. Então, o objetivo geral, ó, percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social e espiritual de acordo com seus níveis de evolução. Então, quando a gente desencarnar, para onde que a gente vai? Vai para o nível, vai para cidades onde que estão no mesmo nível nosso, no que a gente está vibrando, no que a gente está pensando, no que a gente está sentindo. Então, a gente vai se conectar com esses mesmos espíritos que estão nessa mesma conexão, nessas mesmas frequências vibratórias. Então, quando você desencarnar, você vai ir para onde? Para o mesmo lugar que você está pensando agora, que você está situando agora. Por exemplo, se você for um bandido, um ladrão, você vai se conectar com o quê lá no outro lado? Com bandidos e ladrão. Você vai ir para a mesma frequência que você está aqui. Tá? Então, é a mesma coisa. O mundo espiritual, na realidade, o mundo físico é uma cópia do mundo espiritual um pouco mais grosseira. Tá? Com a densidade aqui um pouco maior do que lá. Objetivos específicos. Entender as variações do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal vocês já viram lá na aula de espíritos. Tá? Então, a gente vai dar mais uma esmiuçada aí para vocês entenderem melhor. Percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. É como eles vivem e aonde eles vivem. A gente vai dar uma passada aí para ver como é que é. A gente vai notar que não tem muita diferença em relação à nossa vida aqui. Tá? Então, vocês não pensem que, quando desencarnar, vai ser tudo mil maravilhas, vai ser tudo ótimo, tudo tranquilo. Não. Vai ser a mesma coisa daqui. É uma sequência, porque a vida espiritual não termina. O que termina é a vida do personagem. Tá? Então,
continuam os mesmos problemas, vocês vão estar nos mesmos problemas, as mesmas emoções, tudo a mesma coisa, não tem nada de diferente, nada diferente. Só algumas coisas que são bem menos densas, né, um pouquinho, mas o restante é tudo a mesma coisa, tá? Sinto informar vocês, né? A pessoa aquela que estava esperando, vou desencarnar, vou lá descansar na rede lá, tocando harpa, escutando musiquinha, nada disso, gente, nada disso. Entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. Então, o que vai determinar para onde a gente vai é o nosso nível de evolução. Nosso nível de evolução é que as habilidades adquiridas, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Isso aí tudo que vai determinar para onde que a gente vai, tá? Para onde que a gente vai depois que a gente desencarna. E depois a gente vai ver que a gente não vai para lugares tão bons assim, não. Viu? A gente ainda está aqui na Terra, ainda a gente está mediano, então as coisas não são tão fáceis assim. Perceber que os espíritos se organizam em cidades e continuam seus estudos no mundo espiritual. Tá? Então, é organizado em cidades, lá continua o estudo, lá tem trabalho, lá tem lazer, tem tudo que tem aqui, lá também tem. Tá? Então, a gente vai começar a entrar justamente na aula. Para que isso aconteça, a gente vai dar uma relembradinha aqui em alguns conceitozinhos. Tá? Então, elementos gerais do universo, a trindade universal. Quem pode me dizer qual é a trindade universal? Isso aí vocês viram lá na aula 3, aula Espíritos. Bora lá. É super fácilzinho, gente. Vai? Cri. Tô lembrando. Tá lembrando? Vem. A trindade, gente, lá no. Vamos voltar lá, todo mundo volta lá para a aula 3 novamente. Não. Rafaela vai salvar. Deus. Seria o espírito, Deus. perispírito e o corpo? Não. Você acertou, que é o espírito. Tá, vamos lá. Deus. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é Deus. Tá? Tem-se uma ideia, mas ninguém sabe dizer realmente o que é Deus. E ninguém consegue ver Deus. Quem consegue, o que a gente consegue é sentir, sentimento. Tá? Agora, ver Ele, aquele Deus criado, barbudo, sentado num trono, aquilo lá é de religiões, né? Princípio inteligente do universo. Quem é que é o princípio inteligente do universo? O Espírito, né? Então, Deus, Espírito e princípio material, o fluido cósmico universal, que é igual à matéria. Então, a gente tem Deus, Espírito e matéria. Não pode esquecer isso, gente. Gravem isso. Isso aí é importantíssimo. Outra coisa que é importante depois é os corpos espirituais, tá? Que vocês têm que gravar. A gente vai falar praticamente quase todas as aulas, mas é importante que vocês tenham ideia de como que é. Porque daqui para frente vai falar muito sobre isso. Tá? A aula mesmo de mediunidade fala muito em relação aos corpos espirituais também. Então, o que acontece? A gente tem que ter alguma ideia do que sejam fluidos. Tá? Então, a gente vai pegar fluidos. É uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão.
Isso aí é física, tá? A gente pegou um recorte da física para a gente entender o que é fluido. É um subconjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, alguns sólidos. Tá? Isso aí está na Wikipédia. Então, isso aí é um conceito bem científico. E aí, para a gente entender mais sobre o fluido, a gente tem, fluido cósmico universal. Tá? Tem, a partir do fluido cósmico universal, gera a matéria astral, a matéria etérea e a matéria física. O que determina isso? É o grau de densidade. Tá? Quanto menos denso o fluido, mais sutil ele se torna. Tá? Mais sutil ele se torna. Quanto mais denso, que é a nossa matéria, o nosso corpo físico é denso, essa cadeira é densa, a madeira é densa, tudo mais denso. Então, se torna menos sutil. Tá? Depois, lá na frente, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, o fluido cósmico universal, né? Todo o universo é constituído de fluidos. Todo o universo, todo o nosso universo são fluidos, tá? E o principal é o fluido cósmico universal, que é a matéria primordial, primitiva e sofre modificações das mais variadas. Então, esse fluido cósmico universal, através dele, você pode moldar uma série de outras coisas. Tá? Então, no mundo espiritual, por exemplo, como que acontece? Através do pensamento. Você pensa, você concretiza. Por exemplo, você quer uma maçã. O que vai? Você vai pensar numa maçã, a maçã vai aparecer para você. Tá? Então, isso no mundo espiritual. Tá? Aqui é um pouco diferente. Aqui a gente já tem, os nossos sentidos são um pouquinho diferentes. A gente vai falar lá na frente mais sobre isso. O fluido cósmico universal é o plasma divino, austor do Criador, o força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações, sóis, mundos, seres como peixes no oceano. Chico Xavier, lá na Evolução em Dois Mundos. E aí a gente sempre usa uma analogia em relação aos peixes. Né? O peixe vive num oceano, num rio. O que está em volta dele? É a água. Então, para ele, qual é o fluido? É a água. Se ele sair dali, ele não existe, né? Ele vai morrer. Né? Então, a mesma coisa nós aqui. Nós aqui estamos... O nosso fluido principal é o quê? É o oxigênio. Tá? Se a gente ficar 5 minutos sem oxigênio, o que acontece com a gente? A gente morre. Tá? Então, a gente está imerso em fluidos. Esses fluidos, a gente vai ver que lá no ciclo 2 tem uma aula específica de fluidos, que vai falar sobre fluidos, é a aula 7. Aí lá vai ser esmiuçado melhor isso. Então, vocês vão ver que existe uma série de fluidos. O passe, por exemplo, quem tomou o passe agora, o que aconteceu? Recebeu fluidos. São fluidos magnéticos que o passista transfere para vocês através das mãos, da imposição das mãos, por vontade própria do espírito, quando é misto, é do espírito, e do ambiente também. Então, vocês recebem esses fluidos de 3 lugares. Tá? Alguma pergunta, gente? Estou vendo todo mundo caladinho aí, todo mundo só balançando a cabeça. Será que está todo mundo concordando mesmo com tudo que eu estou falando aqui? Ou está gerando assim, um monte de duvidazinha lá? E eu gosto que quando gera bastante dúvida, né? Porque aqui na ULI a gente não está para colocar o óbvio, né? Aqui na ULI a gente está para justamente confundir a cabeça de vocês. Para quê? Para que vocês saiam daqui e vão procurar, para ver se realmente estudar outras coisas, não ficar só na aula aqui. Tá?
Estudem, ampliem. Bom dia, Roberto. Bom dia. Já que você provocou, no slide anterior, você coloca a questão do fluido. E coloca a questão de densidade, né? Densidade, na física, é uma relação de massa com volume. Isso. O fluido cósmico universal possui massa? Possui, mas muito sutil, muito sutil. Tá? A partir dela, na realidade, o que acontece? Até hoje, ninguém conseguiu definir o que é esse fluido cósmico universal. Tá? Não conseguiu. Só sabe-se que, a partir dele, você consegue através dele, outras matérias. Né? Por exemplo, materializar coisas. Se você for materializar um espírito, por exemplo, você usa o ectoplasma para materializar esse espírito, que é tudo a partir do fluido cósmico universal. Tá? Então, não existe ainda pesquisas assim que identifiquem realmente o que é esse fluido. Tá? Só sabe que existe. Tá? Isso aí, as pesquisas ainda, alguns já falam em partícula de Deus, não sei se vocês já viram falar sobre a partícula de Deus, né? Então, ninguém tem ainda um entendimento. A mesma coisa que Deus e Espírito, né? Ninguém consegue definir ainda o que é. Sabe que existe, a gente sabe que existe, mas a definição exata do que é, a gente não sabe. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre energia e matéria, né? Eu não sou muito craque nisso aí. Isso aí é mais para quem estuda física, né? Então, o que a gente sabe? Ó? E é igual a matéria, energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz, né? Ao quadrado. Como a velocidade da luz é constante, o que a gente faz? A gente corta a velocidade da luz. Então, fica energia igual a matéria. Isso aí, Einstein que dizia. A quantidade de energia, m é a massa total, e a velocidade da luz ao quadrado. Então, significa que, num dado sistema, que pode ser um átomo, um ser vivo, uma galáxia, por exemplo, a quantidade de energia é igual à sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Isso aí, Einstein que... De acordo com a teoria da relatividade, a velocidade da luz é a única constante no universo. Por seus significados, massa, tempo, espaço e energia são elementos relativos, enquanto a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, sem interferência do referencial dotado para aferi-la. Então, sempre aí corta-se essa, como ela é constante, a gente usa como massa igual, ó, aí você corta essa velocidade. Tá? E aí fica massa e energia são diferentes, formas da mesma coisa. Tá? Os significados de ambas são semelhantes, já que a matéria pode ser transformada em energia e a energia em matéria. Tá? Isso aqui é mais só para ter uma ideia. Tá? Ainda falando sobre fluidos, agora a gente falando sobre o fluido cósmico universal. Ó. Os fluidos são estados vibracionais sutis da energia que preenche o universo. Isso aí é Allan Kardec que está falou, né? Chamou esta energia geral de fluido cósmico universal. Tá? Aquelas perguntas que ele fazia para os espíritos no mundo espiritual, ele perguntou para os espíritos se ele poderia chamar esse fluido que originou tudo de fluido cósmico universal. Os espíritos responderam para ele que sim, que ele poderia chamar, não tem problema nenhum. Então, a partir de Kardec, que surgiu o fluido cósmico universal como fluido, o nome como fluido cósmico universal. Mas é um fluido que, na realidade, nós ainda não sabemos, não conseguimos definir o que é. Tá? Então,
a matéria é uma condensação desse fluido. Então, a partir da condensação desse fluido, cria-se todas as matérias. Tudo que a gente imaginar cria a partir desse fluido. No mundo espiritual, a gente usa muito, muito esse fluido para materializar as coisas. A gente vai ver mais na frente lá que cidades, edifícios, casas, tudo que a gente quiser vai materializar através do fluido cósmico universal, essa materialização. Então, o grupo que vive naquela comunidade ali, todos eles estão vibrando na mesma frequência. Com isso, são criados as casas, os edifícios, tudo que existe no mundo espiritual. Aí, do fluido cósmico universal, aí a gente tem a matéria ponderável, tá? E a matéria imponderável ou etérica. Dessa matéria imponderável ou etérica, a gente tem o perispírito. Então, o perispírito é formado do quê, gente? A partir do fluido cósmico universal, numa matéria bem sutil, bem sutilizada, bem sutil mesmo. A gente tem os materiais do plano espiritual, que eu estava falando antes, tudo do plano espiritual é fluido cósmico universal condensado. E também temos os fluidos espirituais, tá? Os fluidos espirituais, que são fluidos que os espíritos transmitem para os outros espíritos. Esses fluidos têm o poder de cura, têm o poder de energizar, por exemplo, nossos chakras. Tá? Então, é muito... Só um minutinho que já vem o microfone. E os fluidos, gente, são muito, muito importantes. E não podemos esquecer, né, que o corpo humano ele é formado de um fluido importantíssimo, que é a água. Vocês têm ideia de quanto % de água existe no corpo humano? 70% a 75% de água, né? Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa que é carbonizada, ela reduz o corpo dela para um montinho, né? Todo esse corpo reduz para 35% só. Então, nós somos formados de fluidos. Pois não. Eu gostaria de saber qual o livro que você está citando aqui, a de Adenauer. Tem Novaes, página 80, 212. Lá no final tem os livros, todos os livros. Tá? No último slide tem todos os livros. Outra coisa que eu queria saber, pelas minhas leituras, no mundo espiritual, por exemplo, lembrando do filme Nosso Lar, Sim. Né? Lá tem casas, Isso. flores. Tudo, Então, tudo isso. Isso é o fluido universal. Isso. Também ele é vivo lá. É o fluido cósmico universal condensado. Então, por exemplo, as pessoas que estão vivendo nessa comunidade vibram numa frequência tal que isso aí se materializa. Tá? O fluido cósmico universal se materializa. Tá? Entendi. Só que lá é menos denso do que aqui. Aqui a cadeira é densa. Lá não, lá a densidade é bem sutil. Ok? Então, aqui então a gente tem a matéria ponderável, tá? E temos os estados da matéria. Tá? Nós temos o estado sólido, o líquido, o gasoso, e tem mais um agora aí, né? O plasma. Tá? Então, normalmente o que a gente usa para exemplificar esses estados da matéria? A gente usa a água, né? A água é o que a gente tem maior entendimento em relação a isso. Então, a água, quando ela está resfriada, ela está no estado sólido, ela é gelo, né? A gente aquece ela, o que acontece? Ela vira líquido. E se a gente aquecer mais ela ainda, ela vira vapor. Tá?
ela vira vapor. E se aqueceram mais ainda, ela vai virar o plasma. Tá? Se não me engano, é 84 mil graus, são coisas assim absurdas. E aí ela vira plasma. Tá? Esse plasma, na realidade, a gente não consegue ver, não consegue perceber, não consegue. E tem um detalhe também: a água, depois, a 500 graus, ela se torna um vapor superaquecido. Tá? O vapor superaquecido, você não vê mesmo. Se você colocar a mão, você vai queimar, mas você não vê. Tá? Então, vocês imaginem como que é, né? A gente está pegando a água como exemplo. Então, a gente tem diversos elementos na natureza que também se comportam da mesma forma, né? Se a gente pegar a tabela periódica lá, muita coisa, né? Então, os fluidos são mais maleáveis ao pensamento do que a matéria e se prestam à realização dos mais diversos fenômenos materiais da natureza semimaterial. Adenauer Novaes. Ó. Então, os fluidos são mais maleáveis, né, do que a matéria física. A matéria física aqui, ó, os fluidos são mais maleáveis. Deixa eu colocar uma aguinha aqui que está... Essa variação de temperatura aí, a minha rinite vem com tudo. Eu estou meio afônico aqui, mas acho que a gente vai conseguir dar aula tranquilo, né? E pior é que segunda-feira tem outra aula também, daí vai... Então, aqui, ó, aquilo que a gente estava falando. Tá? Então, a gente tem a água como exemplo. Tá? No estado sólido, ela é gelo, estado líquido e estado gasoso. Tá? Aqui só para relembrar, né, na época de estudo da gente, né, você tem a fusão, vaporização, liquefação. Isso aí é só para a gente ter uma ideia. Né? Então, agora a gente vai ver a natureza tríplice do homem encarnado. Tá? Então, o homem encarnado ele tem uma natureza tríplice, que é, a gente tem o nosso corpo físico, tá? A gente tem o perispírito e o espírito. A função do perispírito é fazer um intercâmbio entre o espírito e o nosso corpo físico. Por quê? Porque o espírito tem uma energia tanta energia ele não conseguiria atuar direto no nosso corpo físico. O que ia fazer com o nosso corpo físico? Ia explodir nosso corpo físico. Então, o perispírito funciona como um rebaixamento dessa energia para que haja essa... Corpo físico, domicílio temporário do espírito. Então, nosso corpo físico é domicílio temporário do espírito nessa encarnação. Toda uma nova encarnação, a gente vem com um novo corpo físico, aonde o espírito vai utilizar esse corpo para quê? Para que ele desenvolva sua encarnação. Tá? Então, toda a nova encarnação, a gente ganha um corpo físico zeradinho. Tá? 0 quilômetro. E aí, quem vai determinar a vida útil desse corpo físico somos nós. Tá? Aí a gente pode prolongar essa vida e pode abreviar também. Corpo de manifestação do espírito na dimensão material, ó, na matéria, na dimensão tridimensional. É a dimensão que a gente vive, a dimensão tridimensional. Através dele, o espírito adquire a experiência e habilidades, tá? As experiências vividas e habilidades que ele vai adquirindo e vai jogando lá para nossa mente, que vai ficar lá. As habilidades são o que o espírito realmente integra, tá? Aquilo que ele integra. O perispírito, envoltório fluídico e semimaterial do espírito. Tá?
semimaterial. A gente viu que ele é criado lá do fluido cósmico universal. Corpo intermediário que serve de ligação entre o espírito e o corpo físico. Banco de dados do espírito com o qual mantém sua individualidade. Então, o perispírito é o nosso banco de dados, onde é que vai tudo da nossa memória, tudo que interessa ao espírito realmente vai lá para o perispírito. Tem coisas que são irrelevantes para o espírito, então o que ele faz? Não fica. Ele solta. Ele só pega aquilo que é de interesse dele. E o espírito, individualidades inteligentes criadas por Deus. Definição de espírito, não me pergunte que eu não sei o que é. Tá? Não sei o que é espírito. E até hoje ninguém conseguiu definir realmente o que é o espírito. Então, vocês imaginem, a gente nem se conhece, a gente não conhece ainda a gente. Então, olha o caminho que a gente tem para percorrer, né? Porque a gente, como espírito, a gente não conhece o nosso espírito, nem sabe o que é nosso espírito. Então, imagine o quanto a gente tem ainda para evoluir. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Não existirá nenhum momento que o homem, enquanto espírito, ficará sem perispírito. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque no perispírito é onde ficam os compartimentos da mente. Armazenamento de informações, aquilo que nós chamamos de consciente, subconsciente, usando uma terminologia mais antiga. É isso que define a individualidade, aquilo que a gente define como humano. Se eu tiver, por exemplo, uma doença degenerativa com Alzheimer no corpo, eu perco essa característica de individualidade. Então, eu perco aquilo que seriam os atributos. Você perde no corpo físico. Eu estou fazendo uma analogia. Certo. Então, se eu deixo de ter o perispírito, eu deixo de ter a minha individualidade. Então, a partir dessa analogia, eu fico pensando que o espírito terá sempre o perispírito, porque no dia que ele não tiver, a informação de individualidade deixará de existir. Isso é correto? A gente vai ver mais na frente. O perispírito, depender da evolução do espírito, vai chegar a um ponto que não precisa mais desse perispírito. Tá? Então, a gente vai ver que não são só 3 corpos. Mais na frente, a gente vai ver que são 7 corpos. Tá? Aí você vai entender melhor, tá bom? Só daqui um pouquinho a gente chega lá. Então, na realidade, a gente está botando como 3 corpos aqui, mas não são 3 corpos, gente, são 7 corpos. O perispírito ele é dividido em... Ele tem mais camadas, tá? Mais camadas. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o perispírito agora. Tá? Ó, é formado pelo fluido cósmico universal. Tá? A natureza do perispírito é material, porém muito sutil. Ela é matéria, mas é bem sutilizada que a gente quase nem considera como matéria. Tá? Que houve algumas experiências onde eles conseguiram medir, pesar, tirar a temperatura do perispírito. O William Crookes que fez essas experiências. Tá? É envoltório sutil e perene do espírito, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. Então, o perispírito, além de ele faz esse intercâmbio, tá, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ele se conecta, ele está conectado com o espírito e com o corpo físico também. Ele que faz esse intercâmbio. E depois a gente vai ver lá na frente, lá quando vocês, lá no ciclo 2, tem uma aula específica de perispírito. Tá? É aula, acho que é aula 8. Não, aula 5. Aula 5. Aí elas vão pegar o perispírito e esmiuçar ele todinho. Aí vocês vão ver que ele tem uma série de
por exemplo, ele é flexível, é maleável, entendeu? Então, tem uma série de características dele que vocês vão pegar uma a uma e ver isso aí. Então, é muito, muito interessante, tá? Esse corpo que a gente usa para conexão. E o perispírito é muito usado nas comunicações mediúnicas também, tá? As comunicações mediúnicas, quando você faz o contato mediúnico, você faz através do perispírito, tá? E, importantíssimo, importantíssimo, a nossa mente está onde? Está no perispírito, tá? O cérebro está no corpo físico, mas nossa mente está no perispírito. Sua natureza varia de acordo com o nível evolutivo do espírito e das condições do orbe em que irá habitar. Então, como ele é maleável, tem plasticidade, então ele se adapta em função do orbe que ele vai habitar. Por exemplo, se vier aqui para a Terra, ele vai se adaptar para aqui. Se for para outro planeta, ele vai se adaptar para outro planeta também. O que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas, está vendo? Não é só um corpo, é um conjunto de estruturas, semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. É aquilo que eu falei. Conforme o espírito vai evoluindo, ele vai perdendo esses corpos aí. Então, vai chegar um ponto que ele não vai mais precisar do perispírito, tá? A evolução dele é tal que ele não precisa mais desse perispírito. Mas aí são espíritos bem mais evoluídos, né? O que a gente hoje não teria ninguém, talvez Jesus fosse um exemplo que não sei se seria esse caso, né? Mas ainda não tem, na literatura eles trazem algumas citações, mas ainda não tem assim uma pessoa específica que dissesse que já está tão evoluída que não precisaria do perispírito para se manifestar, né? Então, aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó. Então, na realidade, não são 3 corpos, são 7 corpos, tá? Começando aqui, ó, corpo físico. Veículo de manifestação, é nosso equipamento para manifestação aqui na matéria, tá? Duplo etérico, que é esse corpo aqui, ó. Mantém saudável, com vitalidade, o corpo biológico e a estrutura que é a sede de todas as experiências, o perispírito, ligado ao corpo biológico. O duplo etérico, gente, é o nosso corpo de energia. É como se fosse a nossa bateria. Tá? Imagine uma bateria. Então, é nossa bateria. Ele que vai determinar o quanto tempo a gente vai viver, como que a gente vai viver. Tá? E o que acontece? Aquilo que eu tinha falado antes, a gente pode abreviar a nossa vida ou tornar mais longa. Né? Abreviar de que maneira? Pessoa que bebe, pessoa que come demais, a pessoa que usa drogas, a pessoa que maltrata o corpo, além exige muito do corpo. Então, você está abreviando a sua vida. O que você está fazendo? Essa energia vital que está lá no duplo etérico, você está consumindo ela mais rápido. Tá? E a mesma coisa, você pode prolongar isso, né? Aí você cuidando da alimentação, fazendo meditação, fazendo yoga, fazendo exercício físico. Gente, o exercício físico é importantíssimo, importantíssimo. Lá na aula no ciclo 2, aula de chakras, vocês vão ver como o exercício físico é importante para que você tenha o equilíbrio do seu corpo. É importantíssimo o exercício físico, muito importante. E a maioria de nós deixa o exercício físico de lado, né? Então, um conselho que eu dou para vocês, ó, vão fazer exercício físico. É importantíssimo, importantíssimo para o equilíbrio do corpo, tá?
Exercício físico pode ser uma caminhada. Vai caminhar, tem a orla aí, você caminha, anda tranquilo. Pode fazer uma academia, para quem tem tempo, pode fazer uma academia. Então, tem diversas maneiras. Até em casa mesmo, você pode fazer alguns exercícios. Tá? Então, é importantíssimo isso. Estrutura emocional, o corpo astral. Sede de todas as nossas emoções, que ainda estamos desenvolvendo e integrando. Então, tudo aquilo que a gente está desenvolvendo e integrando vai lá para esse corpo emocional. Tá? Ligado ao corpo biológico, mas com íntima ligação com o espírito. Então, ele é ligado com o nosso corpo biológico, mas também ligado lá com o espírito. Bom dia, meu nome é Pedro. Bom dia, Pedro. Eu assisti uma aula de reposição falando sobre esses 7 corpos. Na Sim. questão do pretérito, eu tinha lido realmente e revisitado esse assunto, que é citado por André Luiz, no livro de Chico Xavier, que ele menciona essa parte do pretérito. Né? Sim. Mas aí, essa parte da bateria é interessante, esse conceito, mas estou lembrando aqui do livro de Violeta na Janela, e as 4 obras dela, explica o processo de reencarnação dela. Né? Sim. Ela faleceu jovem, aos 19 anos, ou seja, a gente sempre faz essa associação de jovem, muita vitalidade, o corpo, mas deu todo um planejamento. Aí foi explicado para ela de que ela tinha um combinado que ela teria que falecer aos 19 anos, ou seja, Em plena vitalidade, né? Exatamente. Ela, em tese, ela não iria falecer por uma questão metabólica, alguma doença, ou seja, ela não estava em condições, de fato, de ter falecido por uma doença em si, mas tinha um combinado de que ela ia falecer sim de uma doença, só que ela não adquiriu essa doença ao longo da vida, por causa do hábito que ela teve, ela procurou livros espíritas, e que, nesse caso, ela não estava sintonizada para adquirir a tal doença que é o combinado. Foi mencionado aqui justamente o planejamento, que tudo isso varia, muda. Você pode mudar. Ela, em tese, era para viver longo tempo, se tivesse coisa, mas tinha esse combinado, ela tinha que retornar aos 19 anos, e foi causada uma outra causa para que ela viesse a falecer. Então, a dúvida é nesse ponto. No planejamento espiritual, realmente essa questão de você ter uma quantidade de energia não necessariamente vai determinar o seu tempo de vida, como dupla. Sim, né? Sim. Mas é aquilo que eu estava falando. Você pode prolongar, como você pode abreviar também. Vamos dizer que você tem seu planejamento lá, fez o planejamento para viver 80 anos. Aí, você vai viver 80 anos, mas você tem que estar com aquela vitalidade, né? Se você começar a beber tóxico, drogas, o que vai fazer? Você vai abreviar isso, entendeu? Só para finalizar, a questão que não é determinado pelo tipo da bateria, vamos pensar assim, do corpo. Ele pode morrer por vários motivos. Sim, pode morrer. Por exemplo, se o espírito sofrer um acidente, por exemplo, ele pode estar em pleno vigor físico, e acabar. Aqui, Luiz. Só um minutinho. Sim, indo mais ou menos nessa linha. Uma pessoa que fica inconsciente, vamos dizer, ligada a máquinas, estão prolongando digamos, a vida do corpo. Isso estaria dentro do planejamento de vida, o tempo de vida também? Sim, eu acho que tudo é experiência para o espírito, né? Então, esse período que ele está vivendo, por exemplo, em coma, um exemplo, né, que você está citando aí, deu para entender que é em coma, né? Também é uma experiência para o espírito, tá? E você vê que às vezes essa coma ela é reversível, ele fica um período em coma, mas depois volta à vida. Existem casos de, às vezes, a pessoa está anos em coma e depois voltar à vida, né? Mas aí, seguindo nesse negócio do coma, disseram que, por exemplo, quando a gente desmaia, o nosso espírito fica vendo a gente, por exemplo, o nosso corpo físico, certo? Quando a gente está em coma, o espírito
também fica fora, ele fica fazendo o quê? Tipo... Ó, a gente tem nosso corpo físico, tá? Então, quem está paralisado é o nosso corpo físico ali. O nosso perispírito, ele fica andando, ele vai para onde ele quiser. Então, ele tem a capacidade de estar ali olhando, vendo o corpo físico dele. Tá? E aí ele pode ficar o tempo que for necessário, né? Mas ele não está ali, ele sai. É a mesma coisa que de noite. De noite, o que acontece? Quando a gente está dormindo, a gente dorme, o corpo físico está ali, mas o seu perispírito está viajando, ele vai para os lugares que ele quiser, né? Tá bom? Então, a gente tem a estrutura concreta, que é o mental inferior, tá? Que são sede das percepções em relação à nossa vivência do mundo, sede da inteligência ligada ao espírito. Então, onde é que está a inteligência? No mental inferior. Os nossos corpos mentais são sede de todas as experiências psicológicas, intelectuais, morais e espirituais. Tudo que o espírito é em essência. Tem mais aqui pela frente. Ó. Aí a gente tem a estrutura abstral, que é o mental superior, sede das nossas emoções, tá? Todas as nossas emoções e as habilidades já integradas e desenvolvidas ao longo de diversas existências. Ele está ligado mais ao espírito. Se vocês forem ver, esses corpos mais ligados ao corpo físico e esses aqui mais ligados ao espírito. Tá? Mas não vamos esquecer, gente, que isso aí é uma estrutura única. Tá? Então, tudo é interligado. A gente separa para quê? Para que, didaticamente, a gente tenha um melhor entendimento. Mas é tudo junto, é tudo a mesma coisa. Tá? O corpo búdico, ó, o banco de dados da nossa consciência, sede das leis universais em nós, modelo de Deus. Estrutura que envolve o que é essencial, estrutura que envolve o que essencialmente somos. Tá? E o espírito, que é a inteligência universal, tá? Que ninguém sabe definir o que é ainda até agora. Os nossos corpos mentais são sede de todas as experiências psicológicas, intelectuais, morais e espirituais. Tudo que o espírito é em essência. Tá? Repetindo o que... E aqui a gente vê, né, o corpo físico, o corpo vital, que é o duplo etérico. Tá? No duplo etérico, onde é que estão nossos chakras. Tá? Os nossos chakras alimentam energia para o nosso corpo físico e para o nosso perispírito. Tá? Aqui a gente tem o corpo, o emocional, concreto, abstrato, consciencial e o espírito. Isso aqui, gente, é importante isso aqui. Daqui para frente a gente vai ver muito. Vocês já viram que eu acho que tem umas 3 ou 4 aulas que está batendo muito nesses corpos aí. Por quê? Porque é importantíssimo. Então, é importante que vocês tenham conhecimento, estudem e visualizem isso, porque daqui para frente, no ciclo 2 vai se usar muito, no 3, no 4, todos os ciclos daqui para frente vai usar muito os corpos espirituais. Tá? Então, é importantíssimo que vocês ampliem um pouco isso. Tá? E aí? O que vocês acham disso aí? Para onde vamos ao desencarnar? Eu queria ouvir vocês agora novamente. Vamos lá. Vamos lá tocar arpinha. Bom dia. Eu acho que para as colônias, né, que você explicou no começo. Sim, é para as cidades espirituais. A energia que você está emanando no momento do desencarne. Isso, você vai ir para aquilo que você, o seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, aquilo vai determinar para onde você vai. Tá? Isso me deixa pensando no seguinte:
você falou também assim, se você é um ladrão, se você é um bandido, sim, você vai para um lugar onde a energia é essa. isso. E qual seria a possibilidade de evolução você estando nesse lugar com essa energia negativa, digamos assim, né? Porque bandidos e marginais, em geral, a gente considera pessoas do mal. Como que eles vão evoluir, como que eles vão fazer para conseguir melhorar, né? Mudar, aprender? Sim. Bom, o que acontece? Eles vão para esses lugares lá. Lá nesses lugares tem pessoas que vão receber eles, que vão orientar, vão tentar que eles mudem essa frequência vibracional, que é uma questão de frequência vibracional. Então, eles têm que mudar essa frequência. Então, vai ter auxílio, mas vai depender de quem? Vai depender dele mudar. Então, sempre, gente, você sempre tem que ter na cabeça o seguinte, ó, que toda a mudança não é externa, é interna. Você que tem que fazer a mudança. A partir da sua mudança, você muda o entorno. Então, o que normalmente a gente fica esperando? A gente fica esperando que o entorno mude para a gente mudar. Não, você tem que começar por você mesmo. Então, tudo aquilo é nós, está tudo dentro de nós. Tudo. Aí existe o bem e o mal, tudo está dentro da gente. Então, a gente pensa assim, quando eu morrer eu vou encontrar minha mãe, meu marido, eu sou viúva, então... Você imagina que você vai. Então, não necessariamente. Se nós não estivermos na mesma vibração, não vamos nos encontrar. Com certeza não. Você vai encontrar depois que você já estiver na mesma frequência deles, já estiver mais estabilizado, pode ser que você encontre. Agora, não é uma determinante, tá? Não é uma determinante. Pode ser. Remetendo essa pergunta, para onde vamos ao desencarnar? Eu vou brincar e dizer que depende. Você deu um spoiler que a gente vai para as cidades espirituais. Isso. Mas depende porque, ao desencarnar, algumas pessoas não vão de imediato para essas cidades espirituais. Elas podem ficar fixadas na crosta, é uma possibilidade. Sim. Tem indivíduos que podem ter um conceito de idioforma, eles acreditam que vão estar nessas harpas, que vão para o céu. Eu me lembro que, durante uma época que trabalhava com desobsessão, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, entenda-se, espíritos encarnados, que eles acreditavam firmemente que eles estavam no céu e persistiram por períodos razoavelmente longos nesse conceito de idioforma que eles acreditavam. Eles não estavam em colônia nenhuma, estavam, na verdade, muito próximos. Então, existem uma resposta de cidades, eu espero que seja a maioria das pessoas, mas existem outras possibilidades de resposta. Muitas possibilidades. Aí a forma pensamento, né? Se você cristalizar uma forma pensamento, você vai ficar cristalizado naquilo. Aqui na reunião mediúnica foi atendido um espírito, um escravo de 800 anos. O cara estava de 800 anos ainda naqueles mesmos pensamentos, então cristalizado naqueles pensamentos. Então, a forma pensamento, se você começar a pensar, pensa, vai pensando aquilo, o que vai acontecer? Aquilo vai ser a realidade. Entendeu? Então, o que a gente fala? Orai e vigiai. O que é o orai e vigiai? Vigie seus pensamentos. Seus pensamentos são tudo. O pensamento é que vai definir o que você é e o que você vai ser, para onde você vai. Então, cuide dos seus pensamentos. Eu acredito, bom dia. Bom dia. Eu acredito piamente que quando o espírito desencarna, ele leva uma nota. E dependendo dessa nota, uma escala de 1 a 10. Dependendo da nota que ele leva, o que foi a vida dele aqui, encarnado, ele vai para um determinado lugar. Específico para aquela nota. Não sei se eu me fiz entender. Essa nota poderia ser o quê? Os pensamentos deles, as emoções, os sentimentos, o que ele viveu. Realmente o que ele fez de bem, mal, botar
botar na balança e ver qual foi. Se você entende dessa forma, não tem problema nenhum. Acho que é válido. Mas está certo? Ele vai para o mundo dessa nota, quer dizer, a vivência dele aqui. Sim, o que vai determinar, por exemplo, para onde ele vai é a vida que ele levou aqui, como que ele levou aqui e os sentimentos e os pensamentos que ele tem. E ele vai para um mundo onde tem espíritos que são afins, equiparados ao espírito. Sim. Em todo. Pode pensar sim, sem problema nenhum. Só para... É porque eu me incomodei um pouco com a resposta dela, a pergunta dela aqui, porque a gente, às vezes, tem um conceito do que é fazer o bem, mas, quando a gente desencarna, nem sempre a gente acha que a gente fez o bem e se culpa. Então, por mais que ele tenha feito o bem, ou eu tenha feito o bem, se o meu sentimento na hora do desencarne é um sentimento de dor, de apego... minha nota pode ter sido 10 e eu vou continuar ali, não indo para um lugar espiritual incrível, entendeu? Mas o que eu entendi aqui dela, assim, que é a nota como um todo, tá? Dos sentimentos, dos pensamentos, de tudo, entendeu? Então, nota 10, um exemplo que a gente está dando, né? Então, vai para o 10. Então, é o meu espírito que determina. Algo superior vai determinar o que eu mereço, qual a nota que eu mereço. Não. É aquilo que você é. Aquilo que você é. Aquilo que vai te determinar. Isso. Não. Vamos pensar. Gente, vamos pensar o seguinte. Você está pensando como físico, corpo físico, e não é. Então, é um espírito que habita um corpo físico, e não o corpo físico que tem um espírito. É o espírito que tem um corpo físico. Isso. E tem muitas questões aí, tem principalmente a parte religiosa, a parte das crenças limitantes. A gente tem muitas crenças limitantes que influenciam, então uma série de coisas que influenciam nisso. Conseguiu? Entendi. Acho lá, Luiz, tem mais lá. Só para contribuir também, eu acho que o debate é interessante. Eu acho que eu consigo, assim, a gente pode ligar o que ela colocou, né, com relação à nota, com frequência, né? Se a gente pensar na nota como sendo... Frequências exemplo, vibracionais. Notas musicais são notas, cada uma tem uma vibração. Então, isso. Se a gente pensar dessa forma, né, então é uma vibração no final, né? Então a gente pode tentar fazer esse link. Sim, então, pode fazer. Sim. Essa nota realmente ela acaba sendo um nível de vibração que, como isso. você colocou, vai fazer aquelas condições, né? Gente, tudo no universo são frequências vibracionais. Por quê? Porque o universo está sempre vibrando, é tudo vibração, é tudo energia. Então, são frequências vibracionais. Tudo que a gente emite, pensamentos. Quando a gente emite um pensamento, a gente está emitindo uma frequência vibracional. Essa frequência vibracional, ela vai se conectar com quem? Com quem está na mesma frequência vibracional. Então, os similares atraem similares. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma rádio. Uma rádio, você quer ouvir música clássica, você vai sintonizar aonde tem música clássica. Se você quiser ouvir um pagode, você vai sintonizar onde tem o pagode, entendeu? Então, são frequências vibracionais, tá? Tudo frequência vibracional. E tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vive, tem essas frequências, emitem essas frequências. Então, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente vai para onde, gente? Para aonde a gente vai se sintonizar melhor, aonde a gente vai se sentir melhor. Né? Aí depois a gente vai ver que tem alguns níveis que você pode ir para baixo, para o meio e para cima. Né? Só dando adentro também do comentário dela, né? Tem uma história egípcia até, inclusive, que eles falam sobre a balança da morte. Isso. Né? Que quando a pessoa ela vai desencarnar, eles pegam o coração e botam do lado de uma pena.
Então, se o coração ele estiver muito pesado, no caso do desequilíbrio, ele vai para determinado lugar lá que eles têm em relação a isso. Que ela falou da balança, eu me lembrei dessa questão, né? Querendo ou não, também faz parte a questão. Eles têm a versão deles. Lógico. Sim, sim. É uma maneira de um pensamento, né? Então, na realidade, é aquilo que a gente emite, tá, gente? Então, se você emite bons pensamentos, se você está numa frequência vibracional boa, o que você vai conectar? Com pessoas que estão na mesma frequência vibracional. Eu faço uma pergunta para vocês. Aqui, encarnado, vocês não selecionam as pessoas que vocês convivem? Então, é a mesma coisa que lá. Então, você vai ir para um lugar onde é que você... Aqui você não vai... se você não gosta de paredão, você não vai para um paredão, né? Entendeu? Então, quem gosta vai para lá. Quem não gosta não vai. Então, você vai se sintonizar com aquilo que você está vibrando. Tá? Então, e aqui a gente faz muito essa seleção mesmo. Então, até ontem a Tânia estava dando a aula, daí ela estava falando em relação aos condomínios, né? O que os condomínios, na realidade, você faz uma seleção aonde você quer viver, né? Então, se você está dentro de um condomínio, você se sente mais seguro, né? Então, quer viver lá, você vai viver lá, né? Diga. Bom dia novamente. Vou compartilhar aqui um pouco essa ideia essa noção de vibração, né? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, essa questão da vibração ela ocorre muitas vezes de uma forma variável. Eu vou exemplificar dessa seguinte forma. Eu tive uma certa experiência extrafísica, né? A questão da projeção. Da projeção, ela sim. foi espontânea, né? Sim. Tem muitos anos que isso ocorreu. Voltei a ler um livro a respeito para me aprofundar um pouco mais no assunto. Sim, ótimo. Então, a vantagem desse livro é que ele explica que eu não preciso necessariamente desencarnar para ter essa experiência, ter contato com essa questão das vibrações, você entender que, a depender do momento que você sai do corpo, no momento que a vibração que você está aqui, você pode ter contato com determinados espíritos e em outro momento tem outros tipos de espíritos. Exatamente. Então, você não pode entender como se fosse, eu atingi um estado de evolução tal, é por isso que eu estou tendo contato com isso. Mas, se você for atraído, como ele fala das experiências, você pode entrar em contato com espíritos com vibrações menores e você vai atrás deles, você interagiu com aquele ali. Em outro momento, você pode ser atraído com outros espíritos que estão outra vibração, você varia o tempo todo. Então, só quis trazer essa experiência para dizer que, realmente, essa condição mental que você está naquele momento, você tem esse controle. Isso, exatamente. Quem sempre está no controle é você. Exatamente. Aí, só para trazer uma experiência dessa parte do física, que eu tinha um conceito que muita gente que já assistiu, por exemplo, o filme Ghost, ele mostra a dificuldade que ele tem de tentar entrar com o corpo, com a matéria, mexer com... chutar a lata. Não sei quem se lembra aqui, no caso. E ele entra em contato com um espírito que está mais ligado com esse tipo de vibrações. Ele aprende com aquele espírito a chutar a lata. Quando eu passei essa experiência, eu acreditava de que seria mais difícil você tocar na matéria. E aí, o que aconteceu? A experiência foi que eu não consegui atravessar a parede. Minha mão bateu. Ou seja, contra a crença que o filme fala. É que você estava numa frequência. Porque o que acontece, gente? Quando no mundo espiritual, se eu pegar e fazer isso aqui, eu vou atravessar. Entendeu? Eu consigo atravessar paredes, eu consigo atravessar. Por quê? Porque eu estou uma frequência vibracional mais sutil e com isso eu consigo fazer esse tipo de experiência, né? Mas é interessante. Eu, antes de dormir, o que eu faço? Eu me concentro e aí eu peço, por exemplo, hoje eu quero ir para estudos, eu quero ir para um lugar de estudos. Aí, quando eu desdobro, o que eu vou fazer? Eu vou para palestras, vou para estudo, vou fazer palestra, vou fazer uma série de coisas. Tá? Aí tem dias que eu digo, não, hoje eu estou disposto a ajudar. Então, o que eu vou? Eu vou lá para ajudar a galera.
Tá? Então, isso aí você pode fazer antes de dormir, você pode pedir essa conexão e fazer essa conexão. Tá? Sim, direto. Não, mas tenha tranquilidade que você vai desenvolver, que você consegue. Pois não? Bom dia. Bom dia. Para onde vamos, né, ao desencarnar? Eu acho que esse momento da desencarnação é como se fosse a hora da verdade, assim. Sim. Porque, ao meu ver, o que importa é o que está dentro da gente, digamos assim. Por exemplo, uma pessoa narcisista, ela pode achar que ela está fazendo bem, que ela está levando uma vida, né, em prol do próximo e tudo mais. Sendo que, na verdade, é uma crença que ela tem, né? Sim. E essa não pode não ser a realidade, de fato. Isso. Então, ao desencarnar, ela vai se deparar com essa realidade mental dela, que por uma crença que ela estabeleceu na vida, ela não conseguia perceber isso. Isso. E, em contrapartida, outras pessoas que nós, como seres humanos, erramos, aprendemos algo com isso. Isso. E, portanto, buscamos, né, esse melhoramento e essa caminhada de evolução em busca da felicidade mesmo, levando em consideração os sentimentos das pessoas que nos rodeiam, essa convivência, né? Conviver melhor com o outro. E, às vezes, essa pessoa ela acredita que ela não é assim, eu não sou uma pessoa espiritualizada, mas ela está ali no ciclo dela, fazendo o melhor que ela pode. Isso. Então, quando ela desencarnar, ela vai se deparar com isso. Isso, também. Exatamente. Eu acho que não importa a grandeza do ato, digamos assim, né? Se você procurar fazer o seu melhor no seu dia a dia com o que você tem, por exemplo, você tem uma desavença com o familiar, se você já busca se melhorar para ter essa melhor relação com essa pessoa que nasceu com esse laço com você por um motivo, né? Sim. Você já está fazendo muito, por menor que seja, digamos assim. Aquilo que eu falo, né? O que vai determinar muito é os sentimentos, seus sentimentos e os pensamentos. Tá? Então, isso é importante. Roberto, você fala que a gente está sempre nesse controle da frequência de vibração. Isso. Mas eu fiquei pensando o seguinte, dentro da perspectiva que a gente, nessa encarnação, é sempre a melhor versão, certo? Até que ponto, nessa encarnação, a gente pode desenvolver o controle? Ou este controle vai ser desenvolvido a partir do próprio processo reencarnatório? Porque o que eu percebo no dia a dia, certo? É extremamente difícil manter uma vibração, uma frequência, vamos dizer assim, positiva. Isso. E, às vezes, você é levado para uma determinada frequência negativa, certo? E até se sente confortável nela durante um certo tempo. Entendi. Depois ela te incomoda e aí você... Então, tem uma oscilação, certo? Então, será que o próprio processo reencarnatório não faz com que essa oscilação vá diminuindo? Como é que é esse processo? Não, o que acontece, gente? A gente, no nosso orbe aqui, isso aí faz parte, tá? Essa oscilação. Mas isso vai depender de como você vai trabalhar isso em você. Tá? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Eu saio daqui com o carro, sou fechado na paralela, eu fico xingando todo mundo, xingo a geração do cara do início até o fim. Tá? Normal isso? É normal, faz parte da gente. Agora, a maneira como você vai lidar com isso, você vai ficar o dia inteiro remoendo isso? Não. Naquele momento, explodiu naquele momento, jogou fora. Não me pertence mais. Então, você sempre está nesse controle. Então, o que faz? Orar e vigiar é o quê? Controle essas frequências. Você tem a capacidade de controlar. Nós temos a capacidade de fazer isso. Sim, mas uma situação dessa, por exemplo... E conforme você vai reencarnando, lógico que você vai evoluindo e você vai... Esse tipo de
de atitude, vai ser mais maleável, você vai ter mais entendimento sobre isso. Mas uma situação dessa que você levantou, por exemplo, interage direto com o nosso corpo físico através de 5 sentidos. Sim. Evidentemente, o sistema límbico, uma série de hormônios são lançados na corrente. Isso também demora tem. Um tempo, né? Às vezes, você passa o dia inteiro e quando você vai dormir, ainda está lá. Mas você, em vez de não consegue programar, por exemplo, um sono. Mas aí não fique 3, 4 dias, não fique uma semana, não fique um mês. Tem pessoas que ficam uma vida. Eu conheço pessoas que têm raiva a vida toda. E aí o que determina isso? Explode no corpo físico, fibromialgia. A pessoa sente dor até no pensamento. Então, aquilo a gente tem que saber trabalhar isso, tá? Então, saber trabalhar. Aí a gente pode trabalhar de diversas maneiras, ó. Tem yoga, tem meditação, ouvir uma música boa, vir para uma palestra aqui, assistir uma aula, tudo isso faz parte, tá? Então, o espírito será atraído vibratoriamente para as regiões astrais com que se afiniza moralmente, tá? Após o desencarne, ó, observem aqui, ó. Continuaremos com a nossa individualidade, tá? Todo mundo tem sua individualidade, não é que você vai desencarnar e vai perder isso. Teremos os mesmos conhecimentos, defeitos e qualidade que tivemos em vida. Então, continuamos a mesma coisa. Como o Adenauer fala, ó, hoje nós estamos no melhor nível evolutivo nosso. Imagine o que a gente já foi. Eu já fiz umas regressões aí, não quero nem saber o que é. Não quero. Se você não tiver coragem de enfrentar, nem faça. Né? A morte não nos livra das imperfeições, tá? Não é que você morreu, vai chegar lá bonitinho, está tudo perfeito. Não. É a mesma coisa, tá? Você vai continuar a mesma pessoa. Os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social e espiritual de acordo com seus níveis de evolução. Reencarnam sempre em busca de um novo aprendizado. Então, a reencarnação nos proporciona esse novo aprendizado, a gente reconsiderar uma série de coisas que a gente ainda não conseguiu aprender. Olha aí, ó. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? O universo é a casa do Pai. Tá? Há diferentes mundos habitados no universo, com diferentes características. Então, o nosso universo é todo habitado. Então, a gente acha que nós somos o suprassumo, né? Não. Lê do engano, tá? Lê do engano. Há diferentes esferas espirituais, planos evolutivos no nosso planeta. Depois, lá na frente, a gente vai ver isso. Tá? As características dos mundos habitados variam bastante, dependendo da evolução espiritual dos indivíduos vivendo neles. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vai depender das pessoas que convivem nessas cidades. Tá? Categoria dos mundos habitados. Ó, aquilo que eu falei, que eu disse para vocês, tinha 3 fases. Né? Então, a gente tem os mundos superiores, são os mundos mais adiantados, onde a vida toda é espiritual. Não há mais necessidade de reencarnação. Tá? Não tem mais necessidade de encarnação. Você vive lá nesse mundo. Nos mundos intermediários, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, de acordo com a maioria dos que habitam. Tá? A vida é toda espiritual. Quantos anos eu, simples mortal, que estou aqui, vou passar para poder chegar e não ter mais a necessidade? Você está sempre nesse mundo. Isso é todo espiritual. Ainda vou demorar? Sinto te informar, eu não sei. Não sei mesmo. Depende só de você. Se você se adiantar, legal. Talvez daqui uns
5.000 anos, 10.000 anos, não sei. Não sei. Não posso te responder, isso aí com certeza não posso responder. Então, gente, aqui, ó, no mundo intermediário, ó, vejam aqui, ó, pode predominar o bem quanto o mal. E esse mundo intermediário é um mundo que a gente está vivendo aqui, né? Então, muitas vezes a gente acha que o bem está predominando e agora, nesses últimos tempos aí, a gente olha assim e diz, puxa, está tudo mal, né? O mal tá muito mais do que o bem, né? Então, é normal. Por quê? Porque a gente está vivendo num mundo intermediário, entendeu? Então, ainda é normal isso. Tem horas que o bem vai predominar, tem horas que o mal. E nos mundos inferiores, né? A existência toda é material. É os mundos mais inferiores. Então, tudo é mais material. Tá? Então, a gente vai ver a categoria dos mundos habitados agora. A gente vai ver os mundos primitivos. Destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Tá? Então, lá quando a gente iniciou, a gente encarnou nesse mundo. Então, a Terra já foi um mundo primitivo. Hoje, ela já evoluiu. Então, a gente evolui, o planeta evolui, tudo evolui. Então, a Terra já evoluiu. Hoje, nós somos de... expiações, provas e expiações hoje nós somos, tá? Estamos caminhando para a regeneração, estamos caminhando. Agora, quantos anos ainda, não sei. Do jeito que está aí, eu acho que vai mais um bom tempo, né? Seres na sua fase inicial de progresso, então é lá no início, lá, os seres primitivos realmente, os seres que o instintivo, só tinha um instinto, né? O cara vivia para caçar, comer e reproduzir, só isso. Não existe vida moral, não existia vida moral, só existia a vida de sobrevivência. Ele sobrevivendo, o que interessava a ele era a sobrevivência, o resto não levava em consideração. Voltados para a satisfação da vida material, só a material. Tá? A ignorância predominava sobre o conhecimento e a moral. Prevalece o instinto e a lei do mais forte. A existência é toda material. Tá? Era o mais forte é que comandava tudo, né? Olhou, não gostou, matou, tchau, foi. Mundos de provas e expiações, ó, aqui onde é que a gente está vivendo. Ó. Situação atual do nosso planeta. O mal predomina sobre o bem. Com isso, o sofrimento predomina sobre a felicidade. Então, por isso que nós sofremos muito, gente. Por isso que há muito sofrimento. Por quê? Porque o mal ainda predomina sobre o bem. Tá? Muita coisa ruim ainda por aí. Os espíritos têm que expiar e passar por provações, com o objetivo de evolução da inteligência e das qualidades do coração. Tá? É os sentimentos, né? Então, a gente tem que ainda depurar muita coisa, porque lá na aula de chakras, vocês vão ver que o sentimento vem aonde? Do cardíaco. Quando a gente fala alguma coisa em sentimento, a gente bota sempre a mão aonde? No peito. Então, os nossos sentimentos vêm do coração. Apesar dos progressos realizados, os vícios ainda são numerosos, né? Então, vocês imaginem, a gente ainda está bem... E aí, quando a gente vai analisar, a gente ainda está muito, mas muito, muito atrasado ainda. Muito, muito atrasado. Lógico que a gente não pode botar todo mundo no mesmo balaio, né? Mas a maioria ainda é muito, muito ignorante, né? O que identifica esse atraso é a ignorância, tá? A ignorância do espírito. Mundos de regeneração, que a gente está caminhando, né? Serve de transição entre os mundos de expiações e os mundos felizes. Ó. Próximo passo evolutivo da Terra, nosso próximo passo. Agora, quanto tempo vai demorar? Não sei ainda, né? A gente não tem essa bolinha de cristal, não, né?
ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livres de paixões desordenadas. Tá? Ainda tem muitas leis da matéria, mas a gente já aí começa a se livrar de algumas questões, algumas coisas. Tá? Orgulho, inveja e ódio não mais existem. Tá? Orgulho, inveja e ódio. E esses são, se vocês pegarem, tem uma tabela lá de emoções, são as piores que tem. Então, as frequências vibracionais do orgulho, da inveja e do ódio são baixíssimas, baixíssimas. Bom dia. Bom dia. Fiz uma reflexão aqui, não sei se faz muito sentido, aí vou perguntar. A chegada de Jesus na Terra é um marco para essa alteração da Terra como mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, haja vista que ele trouxe uma palavra diferente, ou não? Não tem relação? Já tinha transitado antes e ele vem para dar um progresso? Tem alguma relação? Olha, eu não saberia dizer se teria uma relação, mas o que Jesus propôs para a gente foi algo muito diferente, né? Então, não sei se seria o início disso. Não saberia dizer assim, não, isso aí é o início, não. Mas colaborou para a gente ter uma melhor ideia da vida como um todo, sim. Tá? Agora, eu não saberia dizer se seria ou não. Tá? O bem predomina sobre o mal. Ó. Aí a inversão, né? O bem, mas ainda, não esqueça que ainda vai existir o mal. Tá? Uma coisa que eu vou dizer para vocês, ó, o mal está dentro da gente. Tá? Então, nós somos capazes de fazer o bem, como também somos capazes de fazer o mal. Não esqueçam disso. Vai depender da situação. Tá? Há provas e não expiações. Tá? Mundo de ditosos ou felizes. Né? Isso aqui é o que todo mundo, a gente caminha, a gente está nessa evolução justamente para chegar a isso. O bem supera muito a ignorância. A forma corpórea é humana, porém embelezada, aperfeiçoada e purificada. Ainda existe uma forma humana. O corpo nada tem de materialidade terrena, não está sujeito a doenças ou deteriorações. Não há guerra, não há peste, não há fome. Está tudo numa boa, né? Hein? E que tal a gente viver assim, hein? E o homem ainda está muito, 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 muito longe de chegar a querer imaginar. Eu acho que a imaginação a gente pode imaginar ainda, né? Porque o pensamento é livre, né? Mas a gente está muito, muito longe disso. E eu me incluo nesse pacote, mas eu me incluo mesmo. Viu? Desenvolvimento dos corpos é rápido e a infância é quase nula. Então, não há necessidade de infância mais, porque os saberes já está tudo, você já sabe praticamente tudo. Então, não tem a necessidade de você ter inclusive, a reprodução também não existe. Né? Relações amistosas, laços de amor e fraternidade. Ó. Então, o amor e a fraternidade são o que predominam. E aí temos o top 100, né? Mundos celestes ou divinos. Morada dos espíritos depurados. Reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Não há dúvida sobre o futuro. É possível a livre transmissão do pensamento, aí você só através do pensamento, você faz tudo através do pensamento. Né? Nos outros, você ainda tem algumas barreiras em relação a isso. A felicidade é completa, alçaram o cume da sabedoria e da bondade. Ó. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. São as últimas etapas evolutivas do espírito. Aí a gente está chegando quase ao divino, né? Que a gente fala, né? Que nós somos uma centelha divina. E o que a gente faz durante toda a nossa evolução é alcançar essa centelha divina, é se aproximar mais próximo do divino.
É possível os espíritos que estão nesses mundos mais avançados transitarem nos Sim, mais atrasados? é possível, mas é bem específico isso, muito específico, tá? Normalmente eles não têm nada mais o que fazer aqui, entendeu? Então, os divinos, eu acredito que, não sei se ainda teria. A gente fala muito em Jesus, né? Jesus. Mas eu tenho umas crenças limitantes minhas aí que ainda há controvérsias, né, em relação a Jesus. Há controvérsia, porque ele não escreveu nada, quem escreveu foi o homem, né? Mas aí vamos deixar para lá para não gerar polêmica. Roberto, nessa categoria de mundos habitados que você coloca, a reprodução sexual, ou seja, o caráter biológico de produção de novos corpos, ocorre até que mundo? Só no nosso mundo aqui. Mas esse mundo era considerado primitivo e depois evoluiu e continua acontecendo. Sim. Então, vai até onde? Só até o nosso mundo físico aqui. Por exemplo, se você desencarnar, não há necessidade de reprodução. Espírito não faz espírito. Não, eu sei, mas quando você volta lá na categoria dos mundos, tá certo? Sim. Então, o primeiro e o nosso agora... É o primitivo. O primitivo foi lá no início. Nós não estamos mais no primitivo. Sim, mas lá naquele primitivo era um mundo físico, né? Físico. Tinha reprodução Tinha biológica. a reprodução biológica. Aqui também existe a reprodução biológica, né? A partir do mundo, vamos dizer, da quarta dimensão, que a gente vive na terceira dimensão, já não há necessidade mais. Tá, porque aí já não... Isso. Você não tem mais necessidade de reprodução. Porque aí se a gente for entrar aqui, meu amigo, é muita coisa que tem para ver. Tem mais pergunta aqui, Alice. Teria como uma pessoa desencarnar e já ir direto para esse mundo celeste ou divino? Porque, tipo, por exemplo, eu fico pensando, irmã Dulce, né? Não. Santificada e tudo mais. Não tem como? Não, irmã Dulce tinha os mesmos defeitos que nós temos também. Ela brigava, ela era virada no 7, minha filha. Xingava, é igual a nós. Um pouquinho, o nível dela um pouquinho mais elevado, mas a mesma coisa que a gente. Ela era virada no 7, meu amigo. Talvez a minha pergunta seja bem incipiente, mas veio uma curiosidade aqui. Esses mundos celestes ou divinos, eles vivem no limbo, nem entra em contato com os outros, está lá só, vai vivendo o resto da vida assim, nesse mundo lindo, maravilhoso. Não é sem não. Incomodar. Não é assim, não. Desse jeito, acho que fica muito sem graça. Não, mas não. Você está pensando assim, mas não é, gente. Lá tem trabalho também. Imagine, essas pessoas que estão nesse nível maior, o que eles fazem? Provavelmente eles que comandam tudo. Tá? Então, o comando de tudo isso é deles, entendeu? Então, tem muito trabalho também. Não é ficar na boa, né? Não vá por aí que não é. Não é tocando arpinha. O meu comentário vai um pouquinho dessa linha. A primeira vez que eu vi essas categorias dos mundos, eu tive um pensamento muito parecido com o comentário que eu acabei de assistir. Apesar de eu entender que quando você vive num mundo bidimensional e tridimensional, e alguém diz, olha, os mundos podem ser em 4, 5, 6 dimensões, e nós pensamos esses mundos em outras dimensões, nós nada sabemos deles. Então, quando eu penso sobre esses mundos celestes, divinos, e aí eu penso assim, olha, não vai ter sexo, deve ser muito chato. Eu não vou poder ter aquela pessoa que eu gosto, que está lá em casa. Essas questões já estarão profundamente modificadas. Então, a gente começa a ter vontade de viver até no mundo regenerativo, mas não nesse mundo tão lá em cima. Mas esse comentário é um comentário chulo.
Porque provavelmente é muito difícil a gente fazer uma ilação sobre esse mundo, porque nós estamos muito distantes dele. Porque o que acontece, gente? Nós ainda vivemos na dimensão, a tridimensional. Então, nós não temos capacidade ainda de ampliar isso. Uma que possibilita essa ampliação é a mediunidade. Tá? A mediunidade, você já começa a se conectar com a quarta dimensão. Tá? A mediunidade é a próxima aula que a gente vai ter. Né? Então, aí a gente vai ver que há possibilidades de a gente fazer essas conexões. Mas ainda somos assim. Então, não tem jeito. Vamos ter que esperar e vamos ter que ir galgando aos poucos. Né? Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Né? Agora, quanto tempo, não sei. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Alô? Eu penso o seguinte, que o mal nosso é o condicionamento. Quando nós nos despojarmos desse condicionamento, a gente vai ser outra pessoa. Sim, sim. Seremos espíritos mais elevados. E outra coisa, assim como a vida nos surpreende, lá em outras dimensões também tem surpresas muito maiores. Sim, com certeza. Você não sabe nem o que pode acontecer. Isso, com certeza. Inclusive, o próprio Deus. Ele pode estar aqui e a gente é que não vê. Sim, né? O com Jesus, certeza. Para nós, em determinadas religiões, ele foi um grande salto quântico. Sim. Entendeu? Porque ele foi quem falou no amor, que hoje a gente está em busca e não acha. Porque estamos chulos, sim, pensando numa atividade sexual como perda. Sim. Seremos livres. Isso faz mal também. Ela é muito ansiosa, quando ela realmente não se basta. Sim. Entendeu? Então, eu acho que os condicionamentos, que inclusive é falado pela Joana de Ângeles e Jung, que realmente é um entrave para a nossa ascensão, evolução, iluminação, seja lá o que os povos quiserem falar. Sim, o que acontece? A gente ainda está na raiz da educação. A gente ainda está muito preso ao mundo material. Educação a gente precisa rever. É muita coisa. Muita coisa ainda a gente tem que desenvolver. E o que acontece? A gente tem só os 3 chakras de baixo mais ativados. Então, o que acontece? Que é o básico, o sexual e o gástrico. Então, o que a gente pensa aqui? Em comer, beber e fazer sexo. Exatamente isso. Eu queria só fazer um pedido. Eu gostaria de que vocês vissem a possibilidade de fornecer para a gente esses slides. Eu gosto muito de ter tudo isso anotado. Não sei se é porque eu fui professora durante muito tempo, então eu gosto de ter isso estruturado para mim estar estudando, lendo, ver se há essa possibilidade. Vamos levar seu pedido, porque atualmente não tem essa possibilidade, tá? Porque são mais restritos à ULE, as aulas, tá? Pois é, mas no CLES não pode. Vamos ver. Por favor. Tá. Obrigada. Gente, é mais resumida, bem resumida. Isso. Sim. É melhor. Tem pessoas que necessitam das imagens para... Eu mesmo sou assim. Tá? Eu gosto de ver mais imagens do que ficar lendo só e não... Gente, vamos lá que eu preciso terminar a aula, viu? Pronto. Eu acho, assim, na minha visão, o mundo material ele é a cópia do mundo espiritual, né?
Isso. Então, todos os avanços que a gente vai conseguindo aqui aos pouquinhos é algo que foi permitido. Isso. E já foi desenvolvido e descoberto na espiritualidade. Então, pelo contrário, eu acho que a vida espiritual ela é muito mais atribulada no sentido da gente ter as nossas atividades. Sim. E, pelo contrário, também não tem as distrações que a gente tem aqui na vida material, né? Sim, então, sim. é uma coisa que a gente não consegue nem dimensionar porque a gente está muito ainda ligado a essa matéria, a essa carne. Isso. Então, quando a gente vê esses mundos, né, em que a felicidade é mais prevalente, predomina, né, deve ser uma coisa assim que preenche o ser, porque sim, com certeza. Não dá nem para imaginar assim. Não, a gente ainda não tem a capacidade. Essa capacidade é muito limitado aqui ainda. O mundo tridimensional é limitado pelos nossos sentidos, né? Então, as esferas espirituais, as esferas espirituais são as diversas subdivisões vibratórias do mundo dos espíritos. Estão para a vida extrafísica, assim como continente, países estão para o nosso mundo físico. O mundo dos espíritos é subdividido em várias faixas vibratórias concêntricas, tendo a Terra como centro geométrico. O mundo espiritual comporta várias regiões, esferas vibratórias, no dizer do espírito André Luiz que traz lá. São 13 livros que tratam só sobre a vida espiritual, tá? Composta de níveis ou planos evolutivos nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio ou grande porte. Tá? Então, você tem cidades de tudo que é. Você tem de baixa, você tem intermediária, você tem de ascensão, você tem superior, tem alta e tem altíssima. Tá? Os mundos sutis dentro dos mundos grosseiros e esferas que se interpenetram. Tá? Então, essas esferas aqui, uma se interpenetra na outra. Tá? Permanecem invisíveis ao ser humano encarnado devido às suas limitações biológicas, da visão e ao pouco desenvolvimento das faculdades espirituais. Então, a gente é limitadinho. Tá? Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando-se aos que lhe são afins, que a gente já falou isso direto aí. Tá? O universo se compõe de diferentes esferas com vários graus de luminosidade e felicidade. Essas esferas nos servirão de moradas depois da morte na Terra, de conformidade com as nossas condições espirituais que aqui tenhamos conseguindo. Aquilo que a gente falou, depende da nossa evolução. Aqui tem subcrosta, umbral inferior, tá? O 2 aqui é o umbral dos encarnados, daí tem o umbral dos desencarnados, tem o umbral médio. Esse umbral médio onde é que nosso lar estava situado, né? Plano astral, onde mediano, onde estão cidades das ciências, esse aqui, Então, através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem suas moradas. Isso aqui a gente já falou também, tá? São cidades, colônias, organizações, são construídas pela utilização do fluido cósmico universal. A gente já falou também isso. Tá? Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar-se dos diferentes tipos de fluidos. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades astrais. Tá? É tudo a partir do fluido cósmico universal. Então, quanto mais evoluído o espírito, ele tem maior habilidade para lidar com esse fluido. As cidades astrais proliferam ao redor da Terra numa multiplicidade muito grande, de acordo com interesses de grupo de espíritos afins. Então, as cidades vão se agrupando conforme o interesse dos espíritos que estão indo para lá.
Os espíritos se organizam de acordo com as suas necessidades, trabalham, se alimentam, têm momentos de lazer e aprendizagem. E exercem várias ocupações de acordo com seus conhecimentos. Aquilo que eu falei, não pensem que vai ser moleza, não, viu? Continua a mesma coisa daqui. O mundo dos invisíveis é como o nosso, Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico e etéreo. Tá? O mundo dos espíritos não é reflexo do nosso, é o nosso que é reflexo de lá. Tá? É o mundo nosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre a dimensão física e a dimensão espiritual sempre existirá. O espírito progride no mundo espiritual? Uma pergunta lá do Livro dos Espíritos. Ó. Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e seu desejo. Aquilo que eu falei, gente. Ó. Tudo depende da gente. Tudo depende de nós. Não terceirize nada. Tudo é nosso. Tá? Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Tá? Então, aqui no nosso, aqui que ele coloca muita coisa que ele vê no mundo espiritual, ele coloca em prática aqui, quando ele reencarna. Aqui a gente tem algumas cidades espirituais no Brasil, é mais para a gente ter ideia, né? Cidade espiritual, comunidade espiritual ou mundo transitório são os locais onde vivem os espíritos após a morte. Existem vários tipos de cidades. Tá? Tem as cidades de pesquisas científicas, tem a cidade de pesquisa e do autoconhecimento, estudo e desenvolvimento das artes, correcionais, as correcionais para fazer a correção das pessoas, né? Os socorristas, tá? Aqui a gente vai citar só algumas, só para ter a colônia Raios do Amanhecer, ó. Mundo espiritual das crianças, é um grande parque infantil. Todas as crianças que desencarnam vão para essa cidade aqui, tá? Essa aqui é colônia do Roxinol. Longos períodos de enfermidade, morte súbita, muita perda de sangue. Ó, quando você tem a morte com muita perda de sangue, aquelas mortes súbitas, que um acidente, esse negócio. Essa aqui é a colônia Sol do Amanhecer, a preparação dos espíritos para o reencarne. Ó. Os espíritos que estão na fase de reencarnar, eles vêm para essa colônia aqui para ser direcionado para onde eles vão reencarnar. Né? Deve ter, sim. Técnicas de estudo com a coluna vertebral, ó, essa aqui, ó, colônia de Gramado. Ó. Vertebral, coordenação motora, pernas e pés. Ó. Muito interessante. Ó. O reequilíbrio, colônia do Bom Retiro, ó, o reequilíbrio do espírito. Colônia do Abacateiro, ó, técnicas de tratamento e atendimento renal, tanto no perispírito quanto no corpo físico. Então, aqui a gente está trazendo só algumas, né? Porque tem muitas. O interessante é que vocês depois deem uma pesquisada e olhem, vejam. Atividades, ó. Atividades e ocupações dos espíritos. Ó. Trabalho, ó. Vocês acham que não tem trabalho lá? Tem também. Ó. Escola, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual, produção de conhecimento e ensino. Ó. Tem tudo isso aí lá. Ó. Tarefa de auxílio ao próximo, socorro e cura. Alimentação, ó. Se dá através de fluidos sutilizados que vitalizam os corpos espirituais. Tá? Então, é tudo mais sutilizado lá. Tá? Agora, se você tiver na ideia que você vai comer alguma coisa mais material, lógico, o seu pensamento vai te possibilitar isso. Tá? Lazer. Música, palestra, leitura, encontro com espíritos afins em temas ou tarefas. Ó. A vida social nas cidades espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para seu retorno à Terra, tá? A reencarnação, numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo com um outro corpo físico. Estudam, trabalham, repousam e divertem-se.
crianças no plano espiritual são todas recolhidas em instituições apropriadas, preparadas para o acolhimento e amparo desses espíritos. Não se encontra espíritos de crianças em regiões umbralinas, tá? Porque a criança ainda é muito... Escolas, parques e instituições diversas. Né? Animais no plano espiritual. Os animais, após a morte, ficam sob cuidado dos espíritos especializados. Tá? Existem cidades espirituais específicas para os animais. Cuidam, classificam e agrupam por espécies. Ó. Em seguida, podem reencarnar ou serem destacados para algumas tarefas. E aqui, gente, ó, as referências, tá? Aqui tem os livros, ó, você pode tirar foto. E obrigado, gente. Obrigado pela atenção, obrigado pela colaboração. Muito obrigado mesmo.